Olá, bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos hoje com Alfredo Renault, superintendente de PDI da ANP. Boa tarde, Alfredo. Bom, boa tarde, Cavanha, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite de estar mais uma vez participando do Café com Cavanha. E hoje eu já sei, o tema é extremamente importante, a questão da formação de recursos humanos, né? Isso, PDR. PRH, é um programa de recursos humanos recém-lançado pela ANP. Exato, semana passada você fez o lançamento, né? E aí eu queria focalizar, ver com você, por que é necessário o PRH? O Sistema Natural de Educação e Pesquisa não supre ou supre com algumas carências? E se outros países e as suas agências também fazem isso? O que a gente tem que ter em mente, Cavanha, é que as mudanças realizadas nos últimos 2 anos do ponto de vista regulatório, capitaneadas aí pelo fato da gente ter retomado os leilões e ter um programa, finalmente um cronograma de leilões, essas mudanças regulatórias que foram implantadas pela ANP, elas têm como foco principal a atração de investimento e tem o resultado que se espera, a expectativa é de que nós vamos ter um crescimento do investimento no setor petróleo brutal nos próximos anos em função de todo o resultado disso aí. O setor petróleo é o setor chave na retomada da economia do país e nós vislumbramos que diante desse novo ciclo de desenvolvimento, nós vamos ter falta de recursos qualificados, né? Nós vamos ter falta de pessoal qualificado. Por incrível que pareça, se falar nesse momento no Brasil em falta de pessoal qualificado parece estranho, mas a estimativa é que daqui a 4, 5 anos, realmente o setor petróleo tem uma absorção de gente nesse período que vai nos faltar gente qualificada. Por isso, o programa de recursos humanos da ANP tornou-se mais uma vez tão importante para apoiar e apostar na formação de quadros qualificados para o setor petróleo. Isso não significa que nós não tenhamos um sistema, né, que esteja funcionando e produzindo jovens qualificados, mas isso é uma oportunidade da gente fomentar a especialização em diversas áreas e sub-áreas vinculadas ao setor petróleo. E, nesse sentido, esse é o principal objetivo. Quando você fala na comparação disso com outros países, principalmente a Noruega, né, no período de descoberta do Mar do Norte, teve que fazer um esforço adicional para que pudesse trazer uma cultura de petróleo que não existia no país e que isso desagou em apoio e investimento à qualificação de pessoal. Esse é o caso mais relevante. E diante da situação do Brasil de desemprego, de dificuldade para os jovens, o fato da gente oferecer bolsas de mestrado, doutorado, já a partir de 2019, com certeza vai ter um resultado muito positivo em relação às oportunidades que serão geradas. Renault, quais são as áreas de focalização dessas especializações? Nós estamos, a gente tem as áreas transversais, como exploração, desenvolvimento da produção, refino, direito, regulação, mas a gente procurou apostar dentro desses setores transversais, algumas áreas de conhecimento que a gente acredita que sejam de extrema relevância nos próximos anos. E aí a gente, claro, temos que fomentar a questão da tecnologia digital, da automação, do controle de processo, ou seja, toda essa nova
onda que surge da transformação digital e que está encontrando nesse momento uma forte participação dentro do setor petróleo, ela sem dúvida nenhuma não podia ficar como área relevante dentro do novo PRH, como também questões como eficiência energética, economia de baixo carbono, a transição energética, todo o conceito que nós podemos, a partir dos recursos gerados pelo setor petróleo, pensar na economia de geração de energia com baixo carbono, né? A questão da eficiência energética, ou seja, tudo aquilo que encontra o processo de geração de energia do futuro também está contemplado como uma área relevante para nós. Outra área que é muito nova do ponto de vista do conhecimento, dentro do setor petróleo, as aplicações ainda estão em processos de sedimentação, que é a nanotecnologia e os novos materiais, os compósitos, etc. Também temos foco específico nessa área. E obviamente, as atividades offshore, os sistemas submarinos, essa nossa tradição, né, e experiência com offshore, fazendo um mix das coisas que estão mais vinculadas à tecnologia que a gente precisa desenvolver no curto prazo e, ao mesmo tempo, coisas que a gente precisa olhar num horizonte maior. Esse é o mix que a gente procurou atender dentro do programa. E vocês fizeram um mapeamento das universidades capazes de fazer isso? Fizeram parcerias com elas? Como é que foi essa... Não, nós estamos fazendo uma chamada pública, oferecendo esses temas e abrindo um processo de inscrição, não de universidade, mas de programas específicos de pós-graduação dentro das universidades que vão se inscrever, e uma comissão julgadora com membros da ANP e membros externos e membros das empresas para julgar com critérios objetivos, de tal forma que o processo seletivo dos programas de pós-graduação que vão ser contemplados seja um processo absolutamente transparente e com participação do mercado. E com o interesse das empresas que um dia vão utilizar esses profissionais. É assim que a gente espera. E isso para os programas. E para os candidatos, como será a tratativa de classificação, qualificação? Nós entendemos que o processo seletivo é a melhor forma o processo seletivo do estudante que vai ganhar a bolsa de mestrado ou doutorado, a melhor maneira de fazer isso é transferir essa responsabilidade para o programa que foi contemplado. A gente entende que os programas de pós-graduação do Brasil já têm um processo de seleção tradicional que funciona de uma forma transparente e com base na meritocracia, e aí quanto menos intervenção tiver nossa nesse processo de seleção, melhor. Portanto, a escolha do programa é responsabilidade da comissão que foi montada por nós, mas o programa é responsável por escolher os alunos. Os candidatos. Você tem os números? Quer dizer, quantos candidatos vão poder ter, quantos programas, quais os valores pagos a estudantes ou se não paga? Nós estamos pensando entre 50 e 55 programas em todo o Brasil, voltado para esses diferentes temas que eu citei aqui. Eu não citei todos, mas os principais. Inicialmente, esses 50, 55 programas, eles vão ser contemplados com bolsas para aluno de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e um professor pesquisador visitante. E terá uma taxa de bancada também para ajudar a que as teses de mestrado e doutorado sejam executadas. Esses programas, essas bolsas, no primeiro ano, elas são um total de 880 bolsas, contemplando no final desse ciclo
no quarto ano serão 1.580 bolsas. É um processo ascendente de crescimento anual de bolsas, porque alguns alunos contemplados no primeiro ano, se estão fazendo doutorado, eles terão essa bolsa durante 4 anos. Então, o crescimento natural do número de bolsas, chegando a 1.600 bolsas, que é mais 1.580, 1.600 bolsas, que é o número que a gente está focando, onde o programa se estabiliza. Mas os alunos serão remunerados, então, para fazer o curso? Todos os alunos e mais alunos de graduação terão uma bolsa de R$600 para que eles possam trabalhar nos projetos vinculados ao setor petróleo também. Então, nós vamos ter bolsas para quem está fazendo mestrado, quem está fazendo doutorado, pós-doutorado, mas também para os jovens de graduação que ainda não se graduaram, como se fosse um estágio, né, e que pudesse, com isso, participar dos projetos ligados ao setor petróleo. Isso é recurso de P&D, daquela cláusula de P&D? Recursos oriundos da cláusula de P&D das empresas e, portanto, não estão sujeitos às intempéries que os recursos públicos e orçamentários têm. Então, isso nos deu mais tranquilidade na execução. Agora, para finalizar como pergunta, claro, obviamente você fica à vontade para discutir o que você gostaria, mas como é medida a eficácia de um programa desse? Você tem um modelo para isso? Fundamental, né? Um programa desse porte, nós estamos falando em mais ou menos 150 milhões em 4 anos, diretamente para pessoal, formação de pessoal diretamente dentro das universidades brasileiras. Um programa desse porte não pode ficar sem um resultado, sem a gente ter uma medida dele. Nós estamos contemplando dentro do programa uma reunião anual de avaliação com todos os programas e as empresas para discutir o andamento das teses, dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos, procurar a maior aproximação possível desse trabalho com as empresas, tanto as de petróleo como as empresas fornecedoras, tanto as empresas de AIP como as fornecedoras. Então, anualmente, nós fazemos o que se chama uma reunião anual de avaliação e, além disso, nós vamos ter um processo onde as universidades, os programas que têm a bolsa, os alunos que ganham bolsa, se comprometem em passar informações durante os anos seguintes em relação à vida profissional dele, para a gente fazer uma avaliação do resultado do ponto de vista de empregabilidade. Porque muito importante para nós é que esse programa tenha foco no mercado, que venha para cobrir o que a gente acha que será uma deficiência no futuro em termos de gente qualificada e, portanto, avaliar posteriormente a empregabilidade é muito importante. Nós temos um dos critérios relevantes para nós de avaliação é a empregabilidade após a conclusão do período no PRH. Tá ótimo. Muito bom. Muito obrigado. Foi um prazer. Estamos à disposição. E no website você tem tudo isso disponível? Tem, no site da ANP tem todas as informações, o edital que foi lançado há uma semana e esperamos um conjunto importante de universidades participando desse processo aqui conosco. Muito bacana, muito bom. Muito obrigado, Alfredo Redondo. Prazer grande, prazer também. À disposição. Muito obrigado. Boa tarde a todos.